Oi, gente! Eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sim, Tem Spoiler. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Gato que Amava Livros. Eu não sei se vai dar pra vocês verem daí, mas eu li no Kindle, eu não tenho ele físico. Então, esse livro ele vai falar sobre a crítica ao consumo superficial de livros como objetos de status, crítica à banalização, à superficialização das obras para agradar o público. Vai falar também sobre crítica à leitura feita só por obrigação ou validação social, sem envolvimento real. E também vai falar sobre a reflexão de se abrir para o mundo e viver além dos livros. E a história é uma história fofinha, mas meio dramática. Bom, diferentemente do outro livro de gatos que eu falei que eu amei e que eu ia ler outros livros de gato, esse eu não gostei tanto. É um livro bom, mas eu dei pra ele uma nota 3,5, assim, 4, 3,5, 3, ficou em dúvida. O livro conta a história de um menino que perdeu o avô. E esse menino era um menino muito quieto, muito tímido, ele não tinha amigos, morava só ele e o avô dele, e o avô dele tinha uma livraria. Quando o avô dele morre, ele herda a livraria do avô dele. Essa livraria é um sebo, né? Mas tem livros novos e livros mais antigos assim. Então, ele herda esse sebo, né, essa livraria, e ele começa a cuidar da livraria e se isolar do mundo. Como ele é menor de idade, tinha ali por volta de uns 14, 15 anos, ele deveria ir para a escola, mas ele abandona a escola. E aí, a tia dele, que é uma tia que ele não tinha contato, ela vai até ele e fala: você vai arrumar tudo aqui e a gente vai ir para casa, para minha casa. Porque ele só morava ele e o avô. Então, como o avô dele morreu, ele não poderia ficar sozinho. Isso é estranho, porque no final ele acaba ficando sozinho. Mas enfim. Então, ele fala que vai preparar tudo ali. O livro todo, parece que se passou muita coisa, passou vários dias, mas no livro todo se passou ali uns 3, 4 dias, uma semana assim, no máximo. Não passou muito tempo. Mas ele passou o suficiente para ele faltar às aulas, né, no colégio. E o nome dele é Rintaro, o nome do garoto. Então ele é muito tímido, muito calado, muito reservado, não tem ninguém assim de amizade. E ele passa a se encolher cada vez mais. Dá a entender no livro que ele meio que entra em depressão. Só que não fala depressão, não fala com essas palavras. Então ele fica ali mais quietinho e tal. E aí, do nada, aparece um gato falante na livraria, né, no sebo. E esse gato falante meio que se torna amigo dele, ou tipo de um orientador, alguma coisa assim. E ele tá ali porque ele quer salvar livros. Ele fala: eu preciso salvar livros e você tem que ir comigo numa missão. No início, ele acha que tá endoidando, né? Coisa da cabeça dele, tá viajando, que é sonho e tudo mais. E aí ele vai lá para os labirintos junto com esse gato. Eles conversam, ele consegue convencer ele aí. E ele meio que tá, tipo, desesperançoso já. Tipo assim, pra mim tanto faz como tanto fez a vida. Então ele resolve ir para ajudar o gato. Aí cada labirinto que passa é mais que uma filosofia, assim, né, de como a vida passa, de como os livros são importantes para algumas pessoas e são, assim, mais irrelevantes para outras, ou como cada um tem seu gosto de livro de forma diferente. Então, ele passa por vários labirintos, né? São 4 no total. O primeiro labirinto é o labirinto onde ele vai junto com o gato, só tá ele e o gato. E lá ele vê um lugar muito luxuoso, muito assim grande, ostentação, sabe assim. E lá as prateleiras são gigantescas assim de livros, só que são todos em vidro. Elas estão tipo todas protegidas por vidro. Elas são assim como se tivesse uma prateleira, como uma cristaleira. Por exemplo, uma cristaleira. Você coloca lá, assim, né, fechadinho, e os vidros. E aí tem muitos e muitos e muitos e muitos. E quando ele chega lá, ele conversa com o dono daquilo tudo. E o dono fala que ele ama livros,
em que por isso ele coloca tudo aquilo ali. E que tudo que tá aquilo ali, ele já leu. E ele lê muito livros, muito rápido, e tem milhares de livros. E aí ele fala, mas você lê e você guarda eles assim? Porque livro não é para ser guardado assim. Ele falou, não, mas que é precioso, que não sei o quê, sou uma pessoa importante, porque quem não é importante não lê livro. Quem lê muitos livros é importante, entra pra história, etc. E ele fala, o Rintaro começa a argumentar com ele, e fala que o importante não é a quantidade, sim o conteúdo, o que você consegue extrair daquilo que você está lendo, o quão diferente vai ser a sua vida depois que você lê determinado livro e essas coisas. E o cara começa a pensar, né, sobre isso, o homem começa a refletir mais do porquê que ele estava guardando os livros daquela forma, porque era o livro que ele tinha, ele comprava muitos e muitos livros, guardava daquela forma e só lia uma vez. Lembra daquela vez que eu falei com vocês nos outros vídeos sobre reler livros que antes eu não relia e agora eu consigo reler os livros? É mais ou menos nessa vibe também que ele fala. Ele pergunta: Nossa, todos esses livros você já releu ele alguma vez? Aí o moço fala pra ele: Não reli porque não tenho tempo pra isso. Eu leio milhares de livros e se eu ficar parando pra reler o livro, eu vou perder de ler um livro novo e ninguém é importante, não sei o quê. Aí o Rintaro começa a falar para eles, né, sobre o livro, a importância que tem aquele livro para ele, que aquelas histórias você vê uma vez, depois na segunda vez você já tem uma outra percepção daquele mesmo livro e que as histórias têm alma, os livros têm alma e vão se mudando. Ele conversando com o senhor, ele fala: A imagem do avô lendo um livro em silêncio sobre uma lâmpada na pequena mesa ficou gravada na memória de Rintaro. As linhas haviam sido desenhadas com simplicidade, porém com cuidado, como uma pintura a óleo de um exímio artista. Os livros têm um poder extraordinário. Esse era o mantra do seu avô. Quando ele estava conversando com um cara, ele vai argumentando sobre tudo, né, sobre os livros, e ele lembrou do avô dele nessa parte, né, sobre ter alma e tal, o poder que o livro tem. Mas um pouco ele fala assim: Existem histórias atemporais poderosas o suficiente para sobreviverem ao longo dos anos. Leia muitos desses livros. Serão como amigos para você. Eles vão te inspirar e dar apoio. Então, eles leem os livros que tem ali e depois você vai relendo os livros e você vai tendo uma percepção. Eles serão um amigo, companheiro mesmo. Na época, o Rintaro era muito sozinho, então ele tinha os livros como amigo, então ele lia bastante também, então ele trouxe essa experiência dele como um adolescente, uma criança adolescente, para falar com esse homem. E na conversa entre eles lá, vai e volta e tal, ele consegue convencer esse homem a liberar os livros. Então o moço, um passo de mágica, libera todos os livros daquela distância e os livros vão indo para outras pessoas que precisam ler aquele livro e ele quer ler outros livros, ele passa a reler ali. Então isso é muito interessante. Ele consegue libertar os livros daquele, sei lá, mausoléu. Não é mausoléu, né? Ele consegue libertar o livro daquela prisão de vidro, que ele lia uma única vez, deixava lá e ninguém nunca mais pegava o livro para ver. Isso é uma forma de prisão para os livros, né? Eu tenho poucos livros e, assim, fazendo um paralelo com a minha vida, os livros que eu lia uma vez só, que eu não relia, eu lia e doava ele para alguém. Eu lia e doava para alguém, ou quando eu gostava muito da história, eu deixava comigo, mas eu não conseguia reler. Hoje em dia eu faço isso também, eu leio e algumas coisas eu dou para outras pessoas, mas eu gosto de ter o livro físico comigo, porque agora eu tenho outra percepção do livro e quero reler a história, quero relembrar alguma coisa. E hoje eu tô conseguindo fazer isso, né? Reler livros, que antes eu não conseguia, porque começava a lembrar e já passava, tipo, já sei. Mas uma coisa que eu faço, um apego que eu tenho, é não doar livros que eu ganhei. Gosto ou não gosto da história, como é o caso da Agatha Christie. Eu não gostei daquele livro, mas eu não vou doá-lo porque eu ganhei aquele livro e ele vai ficar comigo, né? E livro que eu compro, sim, eu passo para frente. O segundo labirinto que ele vai para esse labirinto, né, salva e volta para a livraria.
Aí no segundo labirinto, ele já vai junto com a amiguinha dele. Por que a amiguinha dele? Porque como ele faltou muito à escola, na escola tem um rapaz mais velho que ele, de uma outra turma, que se preocupou com ele e sempre ia na livraria para pegar um livro emprestado, alguma coisa, e começava a conversar um pouco com ele, mas depois saía. Ele era popular, mas ele era amigável. Mas ele não era tipo, muito amigo. Ele se preocupava, ia lá, passava lá para ver como ele estava, pegava um livro assim. Como ele tinha aquele status de ser popular, ninguém imaginava que ele gostava de ler livro. E ele sempre ia lá para pegar livros. E o Rintaro indicava livros para ele, né? Tá. Aí tem esse rapaz, que ele não vai participar de nenhum labirinto, mas ele vai se fazer presente na história do livro. Tem uma outra menina que é a representante de classe. Ela vai até a casa dele porque fala: eu sou a representante da classe, eu tenho que olhar para todos os alunos daquela sala, não sei o que lá. Você está faltando muito à escola. Faltando muito, não. Tipo, você faltou, perdeu a aula. Eu tô trazendo aqui pra você. No início ela é meio arrogante. Tipo, ai, não falta que você tá me dando trabalho. Não falta porque aí eu que tenho que vir aqui, eu que tenho que me preocupar, que não sei o que lá. Só que conforme ela vai lá, ela tem essa fachada de ser, tipo, meio chatinha, mas ela se preocupa com ele. Então, ela vai na livraria, eles conversam um pouco e tal. No final, ele vai, tipo, ser meio namoradinha dele, mas no início, por enquanto, é só amiga. E nesse segundo labirinto, o gato aparece pra ele, chamando ele de novo pra ir nesse labirinto, salvar os livros. E a menina tá lá. E o gato fala: não se preocupa porque ela não me vê, só você me vê e algumas pessoas com condições especiais. Só que acontece que a menina consegue ver o gato. E aí ela descobre que eles estão indo pra essa aventura, esse labirinto, e ela vai junto com eles. E ele fala: não vai, é perigoso, que isso aqui, porque pode não voltar. E ela não quer saber e ela vai junto. Então eles vão embarcando nesse segundo labirinto junto. A menina, o Rintaro e o gato. Nesse segundo labirinto, a crítica vai mais para a questão de mundo rápido, de tudo muito fast. Lá eles veem meio que um cientista meio maluco, um leitor meio maluco, que ele vai rasgando os livros e vai cortando os livros para reduzir ao máximo a história, sabe? Por exemplo, tem um livro lá de, sei lá, 500 páginas com várias coisas que tem nesse livro. E aí ele fala: é um casal que eles brigam e morrem no final. Pronto, o livro é esse. Um exemplo, tá, gente? Não é isso, não é essa história. Mas um exemplo. Aí eles falam: nossa, mas cadê a sensibilidade, a história do porquê que briga, do porquê que volta? Tipo isso, sabe? E ele fala: ai, o mundo tá sendo muito rápido, o mundo quer coisas rápidas. E eu fiz um paralelo com a questão de vídeos. Realmente é que as pessoas não têm muita paciência, nem para vídeo, nem para leitura. Porque às vezes você manda um texto, você fala: ai, tá grande, eu não vou nem ler. Sabe aquele meme? Ai, tá muito grande, eu não vou nem ler. É tipo isso. E aí vê um vídeo lá de 1 hora, as pessoas não têm paciência. Eu falo por mim. Eu não consigo ver vídeos muito longos, consigo assistir filmes muito longos, assim, eu não consigo muito. Então, eu tô me treinando a isso, porque eu tô me forçando a ver coisas mais longas, principalmente de assuntos que me interessam. Mas tem muitas vezes que eu tenho ansiedade. Eu quero ser curta e grossa, eu quero ser muito direta. Quero saber, é isso ou não é? Porque essa enrolação me atrapalha um pouco, sabe? Eu fico pensando em várias coisas. Até porque, gente, eu já falei, né? Tenho ansiedade. Então eu fico pensando em um monte de coisa enquanto tá falando ali, se for muito longo e não me prende atenção, ou se for muito chato, e aí quando foi, eu já perdi a parte mais interessante, aí eu tenho que voltar pra poder entender. Então, eu falo por mim também, mas eu tô me recondicionando a isso, porque antigamente eu não era assim, né? Não tinha também esses vídeos curtos, não tinha as coisas muito rápidas, muito assim, acelerada. Então, eu tinha que ver as coisas devagar, então era bom. E agora, com tudo muito rápido, aumenta até mais a ansiedade, né? Enfim, e aí nesse segundo labirinto, eles encontram essa pessoa que tá recortando os livros. E eles, tipo assim: nossa, o que você tá fazendo? Você tá rasgando o livro todo, isso aí é maluquice. Eu acho maluquice também. Eu não sei vocês, mas nos meus livros, eu não gosto nem de grifar. Eu acho isso um absurdo, ficar grifando livros, sabe? Eu fico com aperto no coração. Então, eu não amasso página nem não grifo. Eu tenho marca-página, né, aqueles grande normal, né? De papel, ou então uma fitinha,
Quando eu vejo alguma coisa assim que eu quero, ou escrevo num post-it, eu escrevo num caderno. Quando é o Kindle, dá pra marcar, né? Porque ele fica marcadinho, bonitinho, né? E não tô rabiscando o livro e tal. E então, pra mim, é mais fácil pra marcar no Kindle e não marcar no papel, que no papel eu não consigo. Eu sei que tem gente que faz. Eu tive uma professora que ela falava isso, que ela marcava o livro dela inteiro. Ela levou uma vez um livro dela, que estava todo marcado com as coisas que ela mais achou interessantes, com as frases mais impactantes. Eu fiquei assim, apavorada. Eu não consigo marcar livro dessa forma. Enfim, então eles conversaram sobre isso com eles, sobre como que os livros têm almas, que não pode ser acelerado. Se a pessoa quer uma coisa assim acelerada, ela pega um livro menor, um livro curto, e não um livro grande. Ou ela pega um livro grande e vai lendo parcelado, sabe? Bem devagarzinho para poder entender a história, poder sentir a história. E aí ele vai e para e pensa. Tá, vou fazer isso. Um detalhe é que nesse labirinto, esse cientista maluco, ele estava ouvindo uma sinfonia muito alta, assim, muito alta, uma música de Beethoven, muito alta, música clássica, e fazia as coisas. Aí o Rintaro faz um paralelo. Você coloca esse barulho muito, muito alto para você não conseguir se concentrar no que você está fazendo direito, porque é uma coisa que você também não gosta. Ele falou, não, mas eu tô salvando o livro, porque conforme os livros são grandes, as pessoas vão tendo preguiça de ler e vão lendo menos. Então, diminuindo eles, as pessoas vão continuar lendo. E ele falou que não era assim que funcionava e que esse barulho todo impedia ele de sentir ali a verdadeira essência do livro, de ler direito. E aí o cara foi pensando, foi fazendo ali as analogias e tudo mais, foram discutindo. E aí ele ganhou, né? O Rintaro ganhou de novo essa discussão. E o cara parou de cortar os livros, de picotar os livros, e falou: é isso aí, quer ler menos, ler livro pequeno, entendeu? Quer ler livro grande, vai lendo devagar mesmo, e é isso que vai cada um no seu ritmo, cada um no seu próprio tempo. Eu achei isso muito interessante. O terceiro tópico é um tópico assim bem atual também, que eu considero bem atual, que é sobre a cultura que vende. Por exemplo, muita gente tem preconceito com os livros eróticos, né? Com os livros hots por aí, né? Aqueles livros e tal, que muita pegação, muito isso. Eu, particularmente, não sou muito fã de livros assim. Gosto de livros assim? Sim. Um ou outro eu já li e acho interessante, sim. Eu acho que tem uma pegada ali muito envolvente, mas são todos os livros? Não, porque eu acho que são muito clichê e são sempre a mesma coisa. A maioria dos livros tem a mesma coisa. É o livro que vende bastante, mas eu acho que é uma pegada um pouco mais do mesmo, sabe? Não variam muitas, não tem uma profundidade. Um ou outro tem, eu gosto, né, de um ou outro, mas não é um gênero também que eu pego para ler assim com frequência, não. Tem que porque eu costumo abandonar esse tipo de livros. Mas enfim, é o livro que vende. Nesse terceiro labirinto, tá, eles foram pro segundo, voltaram para a livraria, cada um pro seu canto. Aí a menina foi de novo porque ele continuou faltando, ele continuou entrando naquela vibe lá de só ele na livraria. Aí o gato apareceu de novo, pediu a ajuda dele de novo. A menina tava lá e eles foram. Nisso que eles foram para nesse terceiro labirinto, teoricamente seria o último labirinto. Eles foram e lá tinha tipo vários prédios comerciais e todo mundo andando muito rápido para lá e para cá e tudo indo para lá e para cá muito rápido, todo mundo muito bem engravatado, não sei o que. É como ele descreve no livro. E aí ele chegou até esse labirinto e ele conversou com o moço e falou, olha, o que você tá fazendo, né? Tá vendendo esses livros, cadê os livros? Aí meio que desdenharam dele, porque ele tem uma livraria, é um sebo, tem livros antigos, livros assim que ninguém procura, ou quase ninguém procura, livros que não vendem, né? E aí ele falou, nossa, eu sou empresário, eu gosto de livro porque eu vendo muito livro, porque eu tenho que vender, e vender, e vender, e vender. E os livros estavam deixando de existir porque estava jogando os livros que não vendiam fora, sabe? Aí ele falou, ó, aí eles começaram a conversar lá, de novo, e ele explicou pra ele
que não é bem assim, que tem que ter livro com conteúdos e para as pessoas e tal. E ele falou que não queria saber de vender livros de conteúdo, porque esses livros assim mais extensos ou com muito conteúdo assim mais profundo, as pessoas não procuram. Na realidade, realmente poucas pessoas procuram um livro assim com muito conteúdo. A maioria das pessoas querem um livro, sabe, para distrair a mente e tal. Assim, eu não vou dizer a maioria das pessoas, porque o círculo de amizade assim que eu tenho, que gostam de ler livros, assim, vários gêneros de livros, né? Livros com histórias, livros ficção, não ficção. E as pessoas que leem livros rápidos são geralmente pessoas que não gostam de ler. Não querem pegar livro para ler, têm preguiça e tal. São normalmente essas pessoas. Mas eu não vou dizer a maioria, não, porque também, né? Não fiz nenhum dado estatístico. Enfim, e no livro também não fala nada, mas fala nesse terceiro labirinto, fala sobre isso, né? Sobre vender livros que dá dinheiro. E aí o Rintaro começa a discutir com ele e fala que ele não gosta de livro coisa nenhuma. Aí o cara falou, como eu não gosto, porque tô vendendo. Fala, se você gostasse, você ia pensar nas pessoas que leem livros. Ele falou, mas eu tô pensando, vendendo livros que, né, as pessoas compram. Eu falo, mas não é bem assim. As pessoas compram vários tipos de livro. E você tem que agradar a todos os tipos, senão aquela pessoa que gosta de um livro mais profundo vai ficar sem opções. E aí ela não vai consumir os outros livros, né? Os livros que estão na moda vêm e vão e depois ninguém lembra, sabe? São livros meio que temporários e tal. Enfim, ele conversa com o cara, consegue convencer ele a não jogar os livros fora, que estava jogando pela janela, consegue parar de jogar e continuar vendendo os livros. Tanto os livros novos, que agrada os públicos mais recentes, que procura, como os livros mais antigos de deixar lá, porque vai ter gente que vai procurar, né? Os livros não vão morrer só porque tem menos procura, né? Então, esse foi o terceiro labirinto. E aí eles voltaram para a livraria. Aí a tia dele de novo foi na livraria, falou para ele arrumar as coisas. Ele ficava, depois desses três labirintos, ele ficou muito reflexivo se ele queria realmente sair de lá, porque ele começou a fazer a rotina do avô dele na livraria, né? Ele passou a cuidar dos livros, a varrer a calçada, não sei o que, a fazer o chá e lembrar muito do avô. E já não estava com aquele sentimento de depressão do início. O gato até percebeu isso também nele, né? Falou que tá melhor e tal. E aí ele tava, tipo, agradecendo o gato por ter ajudado ele. E o gato falou, não, você que me ajudou com os livros. E aí o Rintaro fez um paralelo dos livros e com a vida dele ali. E foi muito interessante. E aí a amiguinha dele tava ficando cada vez mais amiga dele. Ia visitar, né, ele. E falava pra ele, ó, não sai da escola, volta pra aula. O amigo dele, aquele lá, que não era tão amigo, mas se preocupava com ele, era um colega, né? Ia lá de vez em quando pegar um livro, falava pra ele, ai, volta pro colégio, não sei o quê. Aí, esse último labirinto, que foi o quarto labirinto, que não estava programado, mas o gato apareceu porque falou assim, olha, sequestraram a sua amiga. Aí falou, como assim sequestraram? Sequestraram a sua amiga, você vai ter que ir lá pra ajudar. Aí ele foi de novo pra ajudar. E nesse quarto labirinto, ele entrou num lugar que era a própria livraria dele. E ali eu pensei muito que ele fez uma reflexão, uma autorreflexão dele com ele mesmo, sabe? No lugar onde ele estava, o que ele estava fazendo com a vida dele. Porque lá tinha uma pessoa, uma figura, que falou para ele que ele interferiu na vida dos outros três labirintos e mudou a vida deles por completo para pior. E ele ficou, como assim para pior? E aí ele foi e aí ela mostrou, né, pra ele, assim, nos lugares, como tava a vida deles. Um tava num campo, o outro tava triste, outro na mesa de uma reunião, alguma coisa assim. Todo mundo triste. E aí ele falou assim, mas eu não achei que tivesse mudado a vida deles pra pior. Eu só falei a verdade sobre eles não gostarem de livros, ou sobre eles gostarem de livros e ter uma percepção diferente do que é realmente gostar.
E aí ela foi falando sobre a vida dele, foi falando sobre ele. Eles conversaram ali, entraram num vai e vem, e ele meio que tava se afogando, assim, do tipo, vou desistir de tudo. Depois ele pensou na amiga dele, falou, não, eu não vou sair daqui sem ela. E aí começou a conversar com ele, tipo, num escuro, assim, falar, e a pessoa que tava lá ouviu. E eles começaram a conversar sobre a vida, né? Sobre o livro, que ele não fez de propósito, que a questão de ter sentimentos mesmo no livro, de ter alma, de realmente ter um poder de mudar a vida das pessoas com o que tem ali no livro, do livro ser um amigo próximo, de ser companheiro, fazer parte ali da vida, e que isso era importante para ele. E que foi o avô dele que ensinou isso para ele. E cada vez que ele tinha isso, ele lembrava mais do avô dele. E aí ele falou que não ia mais ser como era antes. Tão recluso, tão fechado, tão encolhido na dele, sem pensar nas outras pessoas, sem pensar nas outras opções que tem, assim, né? Que ele não tinha amigos. Aí ele fez o gato, um amigo com gato, uma amizade com gato. Aí fez amizade com essa menina, né, que foi sequestrada, que é amiga dele. E aí a voz lá, né, foi conversar com ele e falou: bom, você tem a chance de fazer isso e de mudar, né? Porque depois viu que ele mudou, não foi para pior como tinham falado para ele. Eles passaram a aproveitar mais a vida. Aquele que não relia livros passou a reler livros, ter tempo para relaxar, para tirar a pressão de sempre ter que ler tudo de uma vez, ter muito. O outro de ter rápido, ele tava lá tomando a xícara dele de chá e tudo mais, lendo o livrinho, tipo no tempo dele, na calma, e não aquela tem que ler rápido. E o de venda realmente teve uma percepção diferente, tipo, tem que atender vários públicos, não ir atendendo só o público por temporada, sabe? Tipo, agora eu quero ler isso, vou vender só isso. Amanhã eu quero ler outra coisa, vou vender só aquela outra coisa. Não, tem que vender e vendendo tudo, sabe, pra todo mundo. Então ele teve isso, e aí no final liberou ele desse labirinto, liberou a amiga dele também. E aí, lá, depois que eles voltaram, a tia dele passou lá na livraria e falou pra ele assim: vamos embora? Ele falou: eu não quero ir, eu quero ficar. Aí a tia dele falou: você vai conseguir ficar sozinho? Porque, tipo assim, tem a renda, né, da livraria, e que ele não podia faltar à escola, porque ele é menor. Aí ele falou: não, eu me comprometo a ir pra escola e cuidar da livraria e tudo mais. E a tia dele falou: então tá bom, então pode ficar e pode ficar com a livraria. E eu vou passando aqui de vez em quando pra ver como você tá. Foi o combinado deles. E ele passou a ser mais feliz. Ele teve essa menina que virou namoradinha dele e o outro amigo dele lá. O gato não apareceu mais. Mas ele começou a perceber a vida de outra forma, né? Porque no início ele estava muito depressivo, se afundando numa depressão porque o avô dele morreu. E agora, no final, ele tá mais aberto. Ele pegou todos os ensinamentos do avô dele e assim, ele guardou para ele, porque ele descobriu que o avô dele criou o sebo porque ele queria fazer alguma coisa diferente na vida das pessoas, e ele não conseguia fazer através de guerra e tudo mais, que ele não ia alcançar a maior parte das pessoas, e com o livro ele conseguia fazer essa diferença, porque a pessoa ia pegar o livro ia ficar com a pessoa ia ler, ia reler, ia ver aquelas palavras de forma diferente, ia ter várias outras formas, e assim ele ia mudar a vida das pessoas, através dos livros. E como ele não era escritor, ele só vendia, era a oportunidade dele. E aí ele pegou essa essência para ele. E aí ele passou a cuidar da livraria normal e ter uma visão melhor, assim, do mundo. E eu achei interessante essa parte. Então, assim, esse foi o livro, né? Eu achei, assim, bem encantador a questão do paralelo com a vida real e dos labirintos do livro, né? Para salvar cada livro em cada etapa. Só que, de acordo com o labirinto, eu achei meio rápido demais. Assim, sem profundidade. Uma coisa ou outra eu achei meio repetitiva, tá? No livro. Outras partes eu achei bem arrastada, muito arrastada. E uma coisa ou outra ali também não achei que fez muito sentido. Então, por isso que eu não dei nota 5, né? É um livro interessante, é um livro gostosinho de ler, sim. Mas não foi um livro que me pegou
como aquele outro lá, né? Vou Te Receitar um Gato, que eu achei muito interessante mesmo. Esse não, eu fiquei esperando algo parecido com aquele outro livro. Eu queria que fosse mais aconchegante, mais quentinho e tal, mas deixou a desejar. Por isso que minha nota pra ele foi uns 3, 3,5, 4, por aí, mais ou menos. Eu não sei muito bem definir, porque eu achei que ele poderia ter sido um livro mais gostoso de ler, um livro mais com reflexão. Tem reflexões, né? Mas eu queria que fosse um pouquinho mais profundo, talvez, não sei. Ou se fosse mais encaixadinho, eu não sei. Ou talvez tenha sido tudo isso, mas não me pegou, não me prendeu. Não sei também. Mas eu recomendo que vocês leiam, tá? Ele tá no Kindle, ele não tá no Prime. Você tem a conta da Amazon e tem o Kindle, você consegue ler ele gratuitamente, tá? Ele tá R$ 0. Tem outra frasezinha aqui, bem bonitinha, que eu achei interessante, que são assim: as coisas importantes são sempre difíceis de entender, senhor proprietário. Porque é assim que o gato chamava ele, né? O Rintaro, mas ele é proprietário do sebo lá da livraria, então ele chamava senhor proprietário. Disse o gato, como se lesse os pensamentos de Rintaro. A maioria das pessoas não entende essa verdade tão óbvia. Passa os dias vivendo as próprias vidas, mas só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Ele sempre faz essa... Tem uns trechinhos, assim, umas frasezinhas no livro com citações de outro livro, essa do Pequeno Príncipe. Mas tem outras também, assim, que tem pelo livro, que eu achei bem interessante. Outra frase também, que é assim: o mundo coloca todo tipo de obstáculo no nosso caminho e somos obrigados a aguentar tanta coisa que chega a ser absurdo. Nossa melhor arma para lutar contra toda a dor e dificuldade não é a lógica, tampouco a violência, é o humor. Te dá um gostinho do que tem nesse livro aqui e eu acho que vocês vão gostar. Então fica a minha recomendação para vocês, porque por mais que sejam 3/4, eu acho que é um livro que eu indico para vocês, demais para vocês lerem. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, o nosso vídeo fica por aqui e até a próxima.